Olá, tudo bem? Então estamos aqui com mais dicas para você que trabalha com cirurgia ortognática, um assunto realmente muito polêmico, né, e muito divergente em termos de conduta na cirurgia ortognática, são aqueles pacientes que têm deformidade esquelética e que têm patologia articular. Então aqueles pacientes que têm doenças nas articulações temporomandibulares e mesmo assim têm deformidade óssea maxilomandibular. Como é que a gente maneja esse paciente? Como é que eu vou proporcionar estabilidade pós-cirurgia ortognática sem abordar a articulação ou abordando a articulação temporomandibular, porque não é garantido que você vai fazer um procedimento cirúrgico na TM e que você vai ter estabilidade na cirurgia ortognática. Então é muito importante esse tema, eu diria para vocês que talvez seja o tema mais polêmico dentro da cirurgia ortognática, é o paciente com DTM, né? E quem é esse paciente que normalmente aparece no consultório? São aqueles pacientes que tem aquele padrão esquelético, padrão 2 normalmente, né, hiperdivergentes, com deficiência mandibular, normalmente mulheres, que acomete muito mais mulheres do que homens, né, na proporção de 8:1, e aquele paciente que tem realmente desenvolvimento encurtado de ramo mandibular e com plano oclusal aumentado. Então essa coletânea de características, né, no mesmo indivíduo, normalmente nos remete a uma disfunção temporomandibular associada com a deformidade esquelética, que muitas vezes está associada inclusive à deformidade existente no paciente. Então é muito importante que você primeiro consiga fazer o diagnóstico do que está acontecendo com o meu paciente, né? E nós temos também o outro lado, né? O outro tipo de paciente que é muito importante, que são os pacientes com crescimento mandibular extremamente exagerado, né? São aqueles pacientes com hiperplasias condilares, que têm assimetrias importantes do ponto de vista vertical e pacientes com severas assimetrias. Então esse tipo de paciente muitas vezes tem crescimento overtreatment, overgrowing no côndilo mandibular. Então são pacientes que têm hiperplasias, tumores, osteocondroma e que você também tem que ter uma abordagem específica e na articulação temporomandibular. Então, quando esse paciente chega ao consultório, a gente tem que realmente fazer uma investigação muito mais criteriosa e muito mais sistêmica, para que eu possa identificar o que é localizado e o que é sistêmico, o que vem dentro da história coletada desse paciente, para que eu tenha um panorama de patologias e eu possa associar com a deformidade esquelética e os sintomas e os sinais que o paciente está apresentando. Então, o meu diagnóstico, ele vai desde um deslocamento de disco, né, articular isolado, que a gente detecta através da ressonância magnética, até reabsorções condilares importantes, com artrite reativa, pacientes com artrite reumatoide, outras doenças articulares próprias, né? E as hiperplasias condilares, as anquiloses, as doenças autoimunes, mas essa diferenciação de diagnóstico e eu conseguir isolar e identificar a patologia existente na TM e associar isso com a deformidade esquelética, isso vai guiar realmente o meu plano de tratamento e vai estabelecer um prognóstico para esse caso desde o início do tratamento. Então essa é a grande dica, é você realmente, quando você tiver esse tipo de perfil de paciente no consultório, com essas características, tanto para o paciente prognata verdadeiro, como para o paciente com deficiência mandibular verdadeira e muito acentuada, com plano oclusal aumentado, você ficar sempre atento às patologias internas da articulação temporomandibular, fazer uma investigação mais sistêmica, né, não só localizada, para que você tenha o diagnóstico da patologia ou não, associada com a deformidade esquelética, e aí você vai fazer o manejo dessas duas patologias de forma conjunta para que você tenha o melhor resultado possível, tá certo? Então, que a gente vai ficando por aqui e vai trazendo para vocês várias informações técnicas a respeito de cirurgia ortognática, cirurgias articulares e como tratar esses pacientes com deformidade esquelética, associada ou não com patologias na TM, tá certo? Então fiquem por aí e até a próxima!